Em um novo documento, a União Europeia manteve as restrições para a compra de carne brasileira. O bloco acusa o Brasil de descumprir garantias sobre o uso de antimicrobianos, na verdade, na pecuária. Confira. Em documento publicado nesta sexta-feira, a Comissão Europeia atualizou a lista de países que podem exportar carne à região. Para o Brasil, no entanto, nada mudou. Os europeus decidiram manter as restrições aos produtos de origem animal vindos do país. Desde o mês passado, Bruxelas excluiu o Brasil da lista de exportadores de carne aos países do bloco. O Planalto tem até o dia 3 de setembro para negociar uma saída para a questão e mostrar novas documentações exigidas pelos europeus. Até lá, o país pode seguir vendendo os produtos. O texto diz que o governo não forneceu informações suficientes para voltar a se enquadrar nas exigências sanitárias locais. Essas regras restringem o uso de medicamentos antimicrobianos para o crescimento de gados e outros animais. A decisão afeta categorias importantes para a balança comercial brasileira, como bovinos, equinos, aves, produtos de pesca, mel e tripas animais. Tentando reverter a situação, o Ministério da Agricultura apresentou novos protocolos para o bloco. O objetivo era demonstrar que o Brasil não utiliza o tipo de medicação proibida na região, com o sistema de acompanhamento dos animais, mas a pasta não obteve resposta. A questão de países da União Europeia com as carnes brasileiras não é recente. A França fez pressão contra a assinatura do acordo com o Mercosul, temendo uma suposta inundação de carne brasileira na região. Os franceses reclamam também de um possível aumento do desmatamento, devido à maior demanda por produtos. As mesmas críticas vieram também da Itália, da Polônia e da Espanha. Mesmo assim, a Comissão Europeia ratificou o texto e o acordo entrou em vigor de forma provisória em 1º de maio. Vamos lá, Tejon, eu quero começar com você. Eu acho que aqui o mais importante para a nossa audiência não é especificamente tratar dos detalhes dessa proibição da União Europeia, porque eu acho que essa atitude faz parte já um reflexo da mudança de como o comércio internacional vai se dar. O Brasil, com o agronegócio, ocupa um espaço gigante internacionalmente. Como é que você entende essa resistência da União Europeia em ser duro demais com o Brasil? Essa é uma tendência, eu diria, daqui para frente muito grande, porque cada vez mais o alimento está associado à saúde. Então, as exigências sobre a originação é algo que nós vamos assistir de uma maneira muito intensa. Agora, o Brasil se tornou, em pouco tempo, nos últimos 30 anos, um dos maiores players no agronegócio do mundo, inclusive na carne bovina. Somos o maior exportador, vendendo para 170 países e com exigências gigantescas. Por exemplo, o mercado halal do Oriente Médio é extremamente exigente, com fiscalização aqui presente, e o Brasil tem seguido todas as normas, inclusive vencemos problemas graves que aconteceram no mundo ainda não resolvido, com ovos, com aves, o Brasil superou. Então, são, na verdade, 6 antimicrobianos que estão nessa lista que não são usados aqui no Brasil. Então, isso acontece. Agora, uma curiosidade, informar aqui a vocês, eu dou aula na França há 10 anos. Fevereiro deste ano, tem o grande Salon de Agriculture de Paris. É o maior salão agrícola do mundo. Adivinha quem não pôde entrar lá? Os bovinos franceses foram proibidos de entrar no famoso Salão da Agricultura de Paris por um problema lá de uma doença não controlada. Então, realmente, a gente tem uma situação bastante curiosa nesse assunto. No meu entender, o Brasil vai mostrar os documentos, não tem... Vamos superar mais uma. Agora, fica esse grande incômodo, que também tem o agricultor francês, ele está muito irritado com as exigências que existem em cima dele também. Então, isso tudo, na minha opinião, faz parte muito mais de um jogo de percepções, de um jogo ali de
interesses, de lideranças, do que, na verdade, de coisas reais. Agora, deveríamos perguntar, senhoras e senhores franceses, por que a bovinocultura não pôde colocar um animal dentro do Salão de Agricultura de Paris? Eu acho que o problema é muito maior lá, viu? Claro, não, e quase uma ironia do destino. Agora, Léo, fazendo a leitura política, o Brasil e o Mercosul acabam de assinar o acordo com a União Europeia, quer dizer, tem uma expectativa grande aí, mas já tratamos aqui no bloco passado de toda a mudança da ordem internacional e de como isso tudo pode levar os países também a tomar outro tipo de decisão. A sua leitura política dessa reação, o Brasil, eu ouvi hoje de alguns executivos do setor agrícola como um todo, não só do pecuário, uma preocupação com prioridades, que talvez essa não esteja entre as prioridades do governo brasileiro agora. Olha, a área de agricultura e de exportação é uma daquelas que conseguiu se institucionalizar e, de certa maneira, conquistou uma profissionalização, não é? Especialmente pela atuação de empresas globais, né? As maiores, a gente tem presença, né, nos mercados mundiais como grandes players, e além disso, como o professor trouxe, uma qualidade técnica dos burocratas e das pessoas que trabalham nesse tema. Essa presença, né, e essa profissionalização, ela, por exemplo, ela não existe em outros campos, né? Por exemplo, a política industrial hoje no Brasil, ela sofre muito mais em função de uma pouca institucionalidade. Então, o agro ele se destaca, né, nesse aspecto. Agora, conectando os blocos, Thaís, acho que a grande questão que hoje estremece um pouco os empresários ou aqueles que analisam o processo econômico é se toda essa contextualização político-eleitoral dos desafios econômicos que o Brasil está enfrentando tira ou não o foco do governo, né? Em situações como essa. Até que ponto esse debate e a transformação de tudo isso em questões eleitoreiras, né, não tira de fato a capacidade objetiva do governo de enxergar e de trabalhar os problemas que, como a gente sabe, são muito profundos, né? E isso dentro de um contexto no qual 65% dos ministros que começaram o ano de 2026 não estão mais no cargo, né? Se desincompatibilizaram, inclusive o ministro Carlos Fávaro, se desincompatibilizaram aí para poder concorrer às eleições. Então a gente tem um conjunto de desafios sem muito peso político emprestado para isso agora, em função das eleições, o que pode comprometer um pouco a objetividade do governo de tratar de questões que são muito complexas. Tiago, Argentina e Uruguai não entraram nessa lista, nem na primeira leva, que foi publicada há algumas semanas, e nem nessa, né? Quer dizer, eles mantêm a sua exportação para a União Europeia. De alguma forma, você enxerga essa ação que o professor acabou de colocar aqui, nos lembrar que pode não ser exatamente voltada contra o Brasil, mas é do próprio bloco e vai pesar para todos os países do bloco igualmente. Mas pensando aqui na construção do acordo do Mercosul, algum risco? Não, risco não, Thaís. O que aconteceu é que o presidente americano ele produziu uma compressão temporal da geopolítica. Então, vários países se viram, estão se vendo diante da necessidade de rapidamente tomar decisões que os permitam diminuir a sua dependência financeira, econômica, comercial em relação aos americanos. A conclusão do acordo Mercosul-União Europeia está nesse contexto. É um acordo que ficou em discussão durante mais ou menos 30 anos, possivelmente não teria sido concluído no atual contexto se não fosse o fator Donald Trump. E isso faz com que várias das questões que não estavam maturadas, várias das questões que seriam, digamos, o consenso possível, não, na verdade, acabaram, não, na verdade, avançando. Então, a insatisfação dos agricultores franceses, poloneses, italianos, irlandeses
é o melhor exemplo. E o que está acontecendo agora é um ajuste de rota, né? Então, o que a União Europeia está fazendo é o seguinte: bom, a gente teve que concluir o acordo para conseguir, digamos, dar um freio de arrumação nas nossas relações econômicas e diplomáticas, mas nem tudo estava pronto para esse acordo ser efetivamente concluído. Então, a gente volta e a gente vai tentando administrar um pouco como que a gente vai implementar efetivamente esse acordo do Mercosul e União Europeia. Não, mas não acho que é um revés. Eu acho que é um freio de arrumação e o acordo veio para ficar, assim como outros acordos vieram, né? Assim como o EFTA, que também foi concluído com o Mercosul no ano passado. Então, eu vejo, na verdade, apesar desses reveses pontuais, eu vejo o atual momento muito positivo para a América Latina e muito positivo, sobretudo, para o Mercosul e para o Brasil em particular. O Mercosul não fechou o acordo com a Europa por uma virtude do Mercosul. O Mercosul segue tendo os mesmos problemas que sempre teve. Agora, o que a gente está vendo é uma enxurrada de países e blocos querendo avançar em acordos comerciais com a gente. Cito novamente o caso do EFTA no ano passado. Há movimentos por parte dos canadenses, há movimentos por parte dos britânicos, há movimento por parte dos japoneses. Os próprios mexicanos estão interessados em atualizar o Acordo de Complementação Econômica 53 que tem com o Brasil para aprofundar os laços energéticos e cooperação nesse segmento. Então, haverá recursos, haverá ajustes, mas o saldo, nesse caso, segue sendo um saldo líquido bastante positivo para a América do Sul, para o Mercosul e para o Brasil. Professor Tejon, o Brasil se coloca muito como essa potência, especialmente potência alimentar, e é respeitado por isso. Essa é uma posição que você acredita que vai se manter do Brasil, ou diante dessa imposição de novas costuras internacionais dos países, especialmente as grandes potências, e estou falando aqui muito especificamente da China, se preocupando em reduzir as interdependências de outros países, especialmente de outros continentes? Qual é o grau de força que essa potência que o Brasil tem hoje, reconhecida e imposta para o mundo, tem para se manter nessa nova conjuntura? O Brasil é um país único e muito estratégico, porque ele hoje tem uma importância na segurança alimentar do planeta, e nós não somos exatamente um país bélico, um país que ameaça qualquer uma dessas potências. Então, a nossa posição é uma posição, inclusive, o que eu escuto sempre nas relações internacionais, um país confiável, um país de confiança, um país que segue os seus acordos e não deixa o cliente na mão, como outros que ameaçam fazer embargos, usar o alimento como uma estratégia militar. E se você observar bem, nessa guerra toda de Trump, o grande alvo é a China. E uma pergunta que eu deixo aqui para vocês: por que Xi Jinping não caiu de joelhos? Porque simplesmente tem um país como o Brasil que se transformou no grande fornecedor de alimento e não compraram uma saca de soja dos americanos. Então, essa grande guerra é uma guerra aí de Estados Unidos com China, e tem algo que vocês estão colocando que eu concordo totalmente: o aspecto eleição, o aspecto voto, não é só uma coisa brasileira. No ano passado, também, novamente, no Salão da Agricultura, eu vi os agricultores franceses sendo totalmente manipulados numa guerra política, ideológica na própria França. E tem outro aspecto que assegura a importância do Brasil. Quando você olha o setor industrial, comercial e de serviços europeu, eles estão vibrando com esse acordo, não apenas porque, obviamente, tem aqui uma visão de um mercado como o Mercosul para vir e vender, inclusive os terroirs franceses, né? Os agricultores dos distintos produtos alimentares, bebidas, azeites, etc. Mas tem algo muito importante: uma indústria europeia, para competir no mundo, ela sabe que ela precisa de suprimentos do Mercosul, porque ela não vai conseguir competir em mercados que vão crescer muito, asiáticos, africanos, com o suprimento europeu. Então, quando você conversa com o setor de supply chain
das indústrias europeias, eles estão aplaudindo demais esse acordo. E eu acho que com relação a este assunto mais particular agora, é mais um tema que tem por lá que será, obviamente, resolvido, eu não tenho dúvida alguma.